Pessoal, vamos aí então para a correção, né, das atividades do segundo ciclo com a aula de hoje, que eu vou corrigir os exercícios do módulo 11 e os exercícios do módulo 12, tá? Então, no módulo 11, vocês tinham que completar o quadro e responder algumas questões, tá? Então, começando aí com o quadro. Objeto de estudo, vocês tinham que colocar o que, onde e quando, não é isso? Então, o que vocês estudaram aí? Vocês estudaram o Egito, né? A gente viu o Egito, que existiu às margens do rio Nilo e que existiu aí do ano 3200 a.C. ao ano 30 também antes de Cristo. Beleza? Corrijam aí se vocês colocaram outras informações que está muito diferente disso. Em relação à contextualização do objeto, em relação à geografia, eu pedi para vocês colocarem 4 características, tá? Primeira característica, falar do rio, né? O rio Nilo ele foi determinante para a história do Egito por aquelas questões que a gente viu durante a aula, tá? Outra característica geográfica importante tá ligada aí às estações, né? Então, lá no Egito existiam 3 estações do ano. Existia a estação das cheias, que ia de julho a outubro, mais ou menos, e que era a época que chovia muito, o rio invadia as margens e elas eram fertilizadas por ele, ok? Em segundo, depois, né, vinha a estação da vazante, que parava de chover, o rio voltava para o lugar, os egípcios iam lá e aravam o solo e plantavam nesse solo que tinha sido naturalmente fertilizado pelo rio Nilo. E por último, tinha a estação da colheita, que ocorria entre abril e junho, em que os egípcios iam colher essas plantações. Depois começava tudo de novo. Em relação à política, lá entre os egípcios vigorava o quê? A monarquia teocrática, na qual o faraó era considerado um filho dos deuses, um descendente dos deuses. Então, de acordo com os egípcios, o faraó não era o faraó à toa, o faraó era faraó porque lá no começo eles eram descendentes dos deuses, tá? A família do faraó era uma família de origem divina. E para ajudar ele a governar, ele tinha aí a ajuda de 1.600 funcionários, mais ou menos. Para as questões econômicas, eu pedi para vocês colocarem 3 características, tá? Essas 3 características estão aqui, ó. Primeiro, o Egito é uma economia de base agrária. O que isso quer dizer? Quer dizer que os egípcios, eles sobreviviam principalmente da agricultura, tá? Era um regime de trabalho de servidão coletiva, ou seja, eles não eram nem trabalhadores assalariados, nem eles eram escravos. Existia um acordo. O faraó era dono de 90%, 80% do Egito, né? E o que o faraó dava? Uma permissão para os camponeses morarem na sua terra, em troca deles trabalharem para o faraó e pagarem impostos. Então é mais ou menos esse o esquema. E existia um grande intervencionismo estatal dos faraós. Ou seja, os faraós eles exerciam um grande controle sobre as questões econômicas que existiam. Eram eles que decidiam o que ia ser plantado, quem ia trabalhar no quê. Então o faraó controlava muito isso, tá? E outra coisa que acontecia bastante também outra coisa que eu pedi para vocês preencher em relação à sociedade, né? Pedi para vocês colocarem 3 características sobre a sociedade. Falar sobre as classes ricas, falar sobre as classes intermediárias e falar também sobre as classes pobres. Em relação às classes ricas, a gente tinha aí a família do faraó, né? Os sacerdotes e os nobres. Em relação às camadas intermediárias, a gente tinha os escribas, que eram aqueles que sabiam ler e escrever e faziam várias atividades relacionadas a isso, os soldados, né, que protegiam o Egito, os comerciantes e também os artesãos. Por último, em relação aos pobres, a gente tinha os camponeses, que eram conhecidos pelo nome de felás, e eram 80% da população, e a gente tinha os escravos em pequena minoria. Então, esses vários tipos de pessoas compunham as 3 classes, as 3 camadas sociais que existiam naquele período. Beleza? Em relação aí
a cultura, eu pedi para vocês pontuarem algumas características, né? Primeira delas, religião. A religião, ela era politeísta e antroposomórfica, tá? Os principais deuses eram o Ra, o Osíris, a Ísis, o Seth, certo? A Tefnut, o Horus. Eles também acreditavam no mito da pesagem do coração, né? Que depois que a pessoa morria, ela teria o seu coração pesado pelo Anubis. Eles faziam a mumificação, é um aspecto cultural muito forte dos egípcios antigos. Eles desenvolveram um sistema de escrita muito característica, que por sua vez era de 3 tipos, que era a escrita hieróglifa, a escrita hierática e por último a gente tinha a escrita demótica. Em relação à arquitetura, eles construíram as mastabas, né, os hipogeus, as pirâmides e a esfinge. Beleza? O que era a mastaba, o hipogeu, a pirâmide e a esfinge? A mastaba era um buraco na terra, o hipogeu era um buraco na montanha, a pirâmide vocês sabem bem o que é, e a esfinge é aquele homem, né, aquele leão com cabeça de pessoa. Tá? Em relação às questões, a gente tem aí a aula 49, atividade complementar de número 3. E em qual continente ficava o Egito Antigo? O Egito Antigo, ele ficava na África. Muita gente se surpreende, achava que o Egito fica em outro lugar. Mas não, os egípcios, eles eram africanos. Tá? Geralmente, o marco inicial para a história do Egito Antigo é considerado o surgimento do quê, gente? O surgimento do primeiro faraó. Então a gente viu que os egípcios eles foram se juntando, os antepassados, né, dos egípcios foram se juntando, e o Egito ele passa a existir de fato com o surgimento do primeiro faraó, que tinha lá 2 Egitos, lembram disso? O Baixo Egito, o Alto Egito, um foi lá e conquistou o outro, e o conquistador assumiu o título aí de faraó. Qual foi o rio mais importante para o Egito? Nossa, essa é muito fácil, né, gente? O rio Nilo, né? O que acontecia durante as cheias no Egito Antigo? Os egípcios, o rio Nilo fertilizava as margens, tá? E enquanto isso, os egípcios estavam trabalhando lá na construção das pirâmides. Questão de número 5. O que acontecia durante a estação da vazante, né? O que eles faziam? Os egípcios, eles plantavam nesse período, tá? Eles iam lá plantar, porque o rio voltava para o seu lugar e eles iam lá plantar. O que o faraó era considerado no Egito Antigo? Um deus vivo, né? Ele era considerado descendente aí dos deuses. No Egito Antigo, quem era dono de cerca de 90% das terras? Quem era dono de cerca de 90% das terras era o faraó. Ele era considerado deus de tudo, era dono de tudo. Já a questão número 8, quais atitudes um egípcio deveria ter diante de um faraó? Então, ele deveria ter a atitude de amar e temer o faraó, mas também de respeitar e também de servir. Ou seja, todas essas atitudes ele deveria ter para com o faraó. Já a questão de número 9 dizia qual era a principal atividade econômica do Egito Antigo. A gente tinha aí agricultura, pecuária, comércio ou artesanato. Como a gente viu, era a agricultura. 10. Era exemplo de um membro da classe rica? Quem? Quem que era um membro da classe rica aqui? O sacerdote, né, gente? O sacerdote, ele tinha muito poder. Às vezes ele conseguia manipular até o faraó. Já a questão de número 12. Era um exemplo de um membro da classe intermediária? Quem? Quem que era intermediário aí? O escriba, tá? Ele não era nem pobre como o camponês, mas também não era rico como o sacerdote. E era um exemplo de um membro da classe pobre, o camponês, né? Que cada 10 pessoas que moravam no Egito naquela época, 8 eram de camponeses. Já os hieróglifos serviam para escrever que tipo de textos? Texto sagrado, gente. Geralmente quem dominava esse tipo de escrita eram os sacerdotes, não eram nem os escribas. Das atividades abaixo, qual não era exercida pelo escriba? Gente, o escriba, ele não cuidava de realizar cultos, né? Ele fazia o censo da população, ele arrecadava impostos, mas quem fazia culto eram os sacerdotes. Já a questão de número 15 pergunta, né? Por serem representados como humanos, animais ou uma mistura de ambos, os deuses do Egito são considerados antroposomórficos, uma palavra bem difícil, né? Mas que significa que tem forma de forma humana ou forma de animal,
tá? Já a questão de número 16 pergunta o que os egípcios faziam para agradar os seus deuses. E o que eles faziam era o quê? Era oferecer festa, bebida e comida em nome dos deuses, tá? Então eles não ficavam lá orando para agradar a Deus, para demonstrar que eles respeitavam Deus. Eles davam uma festa, eles faziam, tinha muita bebida, tinha muita comida, tá? Porque eles achavam que o Deus poderia aparecer ali, que eles acreditavam. Questão de número 17 é o que o tribunal de Osíris, que era aquele tribunal formado por 42 deuses egípcios, fazia, né? Eles julgavam a alma dos que morriam, para saber se a alma ia para os campos da paz ou ia ser devorada pelo babai. O que aconteceria se o coração da pessoa que morreu, né, fosse mais pesado que a pena durante o julgamento de Osíris? A alma dessa pessoa ia ser devorada pelo babai. Questão de número 19. Por que os egípcios faziam múmias? Para conservar o corpo dos mortos, né? Porque eles acreditavam que a alma precisava do corpo conservado, que talvez ela pudesse voltar. E a questão de número 20 questionava, né? Qual órgão não era retirado do corpo durante a mumificação? Agora que eu lembrei, né? Que teve um probleminha de numeração aqui, esse exercício, não é? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ah, não foi esse. Qual órgão não era retirado do corpo durante a mumificação? O coração ficava lá porque eles precisariam pesar o coração, né? A aula 50 foi sobre a semana 3 do PET, mas eu não vou corrigir agora. O módulo 12, né, aquele com os 10 mandamentos, em que eu pedi para vocês completarem o quadro, beleza? Então, o primeiro quadro era sobre o objeto de estudo. Então, vocês tinham que responder o que, onde e quando em relação a esse objeto. Então, o que? A gente estudou os hebreus. Onde? O reino de Israel, principalmente. E quando? A gente viu que tinha duas datas, né? A data histórica e a data bíblica. A data bíblica diz que os hebreus começaram sua história no ano 2000 a.C. e a data arqueológica, a data histórica, diz que os hebreus começaram no ano 1000 a.C. e acabou no ano 70 depois de Cristo, ok? Depois eu pedi para vocês contextualizarem o objeto de estudo, informando algumas características sobre esse objeto. Comecei aí falando sobre a questão da geografia. Então, eles foram um povo migrador. Uma hora eles estavam na Mesopotâmia, depois foram para Israel, Egito e por aí vai. E outra característica geográfica importante foi o Rio Jordão, ok? Em relação à política, eu pedi para vocês colocarem 3 características, né? Que eram os patriarcas, que governaram durante esse período que está descrito aí, de 2000 a 1200 a.C., e eles eram chefes militares, juízes, sacerdotes de uma tribo. Os juízes foram outra autoridade, né, que governaram de 1220 até 1030 a.C. E eles eram líderes que cuidavam dos exércitos em épocas de guerra, ou seja, eles eram uma autoridade forte, mas eram uma autoridade provisória. E por último vieram os reis aí, que foram os primeiros chefes que conseguiram unidade política em relação aos hebreus. Eu também pedi para vocês colocarem algumas características econômicas. Então, a economia dos hebreus era de base pastoril, eles criavam muitas ovelhas, tá? Mas eles também desenvolviam a agricultura com uma atividade voltada para o cultivo de cereais, que é trigo, que é cevada, tá? E pomares, né? Principalmente videiras, figueiras, oliveiras. E, como eu falei para vocês, até os reis aparecerem, a terra ela não tinha donos específicos, elas pertenciam aos hebreus de uma forma geral, tá? Sobre sociedade, eu pedi para vocês aí identificarem, né, quem eram as classes ricas. Era a família do rei, os donos de terras, os chefes guerreiros e os sacerdotes. Eles pertenciam às famílias ricas. Já as camadas intermediárias eram funcionadas pelos burocratas, que eram funcionários do rei, pelos funcionários reais, né, e pelos comerciantes. Já os camponeses, as classes pobres eram constituídas aí
os camponeses, né, pelos pastores e também pelos escravos. Em relação à cultura, eu pedi para vocês pontuarem algumas características, tá? Que características que são essas? O judaísmo, né, que foi a primeira religião monoteísta da história. Características principais: a crença em Yahvé, né, que foi o único Deus, e na revelação, ou seja, Deus revelou-se para Abraão e para os outros hebreus que vieram depois. O principal livro foi o Torá, que corresponde ao Pentateuco para a gente. Eles possuem um ciclo de vida religioso marcado por uma espécie de batizado, depois marcado pelo recebimento do nome, né? Pelo Bar Mitzvah, pelo Bat Mitzvah, pelo Shivá, e por último eles têm algumas datas comemorativas aí, como a Páscoa Judaica, a Festa das Semanas e o Yom Kippur, que é o Dia do Perdão. Aí na aula 52 eu deixei algumas perguntas abertas para vocês responderem, tá? Essas perguntas abertas começavam com: quem foram os grandes patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Eles foram os primeiros grandes patriarcas. Depois, na questão 2, eu perguntava, né, por que os hebreus saíram de Canaã e foram para o Egito, né? Porque rolou uma seca lá, simplesmente por conta disso. Rolou uma seca e tiveram que sair, porque não tinha como ficar lá. Do que os hebreus foram acusados pelos egípcios? Eles foram acusados de colaborar com os invasores, que eram os íquisos, né? Então os egípcios falaram assim: então a gente é inimigo dos íquisos, quando os íquisos chegaram, vocês ficaram do lado deles, então vocês são nossos inimigos, agora a gente vai escravizar vocês. Essa questão aqui, a número 4, né? Número 4, número 5. Vai dar um probleminha, gente, mas o que importa aqui é a questão, tá? Não é o exercício, não é o número que vai modificar, tá? Então, aí explique o que Moisés fez dentro da história dos hebreus. O que Moisés fez dentro da história dos hebreus? Ele libertou seu povo, né, do cativeiro, lá no Egito, e os conduziu de volta à terra prometida. Conduziu os hebreus de volta a Canaã, a Palestina, qual seja o raio do nome que vocês gostarem de chamar o lugar. Tá? Já a questão de número 5 pergunta: o que Moisés recebeu durante a viagem para a Terra Prometida? Então ele recebeu de Deus, lá no Monte Sinai, os 10 mandamentos, o decálogo, as tábuas da lei. Tá? Já a questão de número 6 pergunta: após se estabelecer em Canaã, ou seja, depois que o Moisés tirou eles do Egito, vai passar um tempo, eles vão conseguir chegar em Canaã novamente. Nesse momento, quantas tribos os hebreus formaram? Eles formaram 12, né? Uma para cada filho do Isaac lá. Do Isaac não, do Israel, né? Cite algumas realizações do rei Davi. Então, o rei Davi derrotou os filisteus, os inimigos, né? Conquistou a cidade de Jerusalém e transformou Jerusalém na capital do reino hebraico, o reino hebreu, que até hoje é extremamente importante. Aí, não só para a religião judaica, né, mas para a religião católica, cristã, evangélica e também para a religião muçulmana, para cada um por uma importância diferente, né? Quem foi o maior rei hebreu? Foi um carinha chamado Salomão. Cite algumas realizações do Salomão. O Salomão fortaleceu o exército, estabeleceu relações comerciais com vários povos e mandou construir o primeiro templo de Jerusalém. Tá? Aí a questão de número 10 pergunta: quais reinos surgiram com a divisão dos hebreus? Com a divisão dos hebreus no ano de 926 a.C. Então surgiram 2 reinos, o reino de Israel e os reinos de Judá. Tá? Questão número 11 perguntava como os hebreus do reino de Judá passaram a ser conhecidos como judeus, enquanto o pessoal do reino de Israel passou a ser chamado de israelitas, os judeus, o pessoal do reino de Judá passou a ser conhecido pelo nome de judeu. Né? Aí vem a questão de número 12. O que aconteceu com os descendentes israelitas após a conquista de Sargão? Sargão chegou lá e destruiu o reino israelita. O que aconteceu é que eles foram deixando de ser judeus, eles foram deixando de acreditar
em Yavé, foram perdendo a identidade hebraica. Já a questão de número 12 pergunta aí, né? O que Nabucodonosor fez com o reino de Israel? Então, ele destruiu o templo de Jerusalém, que o Salomão tinha construído, e levou os hebreus como prisioneiros para Babilônia, dando origem ao chamado cativeiro da Babilônia, cujo grande libertador, né, foram os persas. Os persas chegaram, invadiram lá a Babilônia e falaram: pode voltar, hebreu, para as terras de vocês. Já a questão de número 15 perguntava: quais os dois povos que conquistaram os hebreus a partir do século XIII? Tiveram alguns aí, mas os mais importantes foram os macedônicos e os romanos. Beleza? O que a sociedade dos hebreus era patriarcal. O que isso quer dizer? Quer dizer que o homem tinha autoridade muito grande sobre a mulher e sobre os filhos. Aí vem a questão 17. Qual era o maior desejo de um homem hebreu? Por quê? Seu maior desejo era ter filhos, pois isso era um sinal de bênção. Quando um homem hebreu poderia se separar da sua mulher, quando ela não pudesse ter filhos, isso era motivo de divórcio. E o que acontecia com uma mulher que ficava viúva e sem filhos? Ela tinha que casar com o irmão do seu marido, que tinha morrido. E a 20 eu não fiz para vocês, né? Que é um pouquinho complicado. Pessoal, então essa aqui é a aula de correção, né? A nossa aula de correção. Se alguém for com dúvida em alguma questão, é só me chamar lá no grupo que eu tô disponível até o final do horário, tá? Então é isso. Vou aqui copiar isso aqui e vou cancelar. Até mais, gente.